Rádio Bandeirantes. Jornal da Bandeirantes, gente, com Salomão Esper e Rafael Colombo. Jornal, gente. São 8 horas e 1 minuto, ano 35, edição número 52. Hoje é sábado, dia 16 de junho de 2012. Bom dia, Salomão. Bom dia, Rafael. Sábado bonito, de sol, céu azul, aqui no Morumbi, zona sul da cidade de São Paulo. Já já a Somar Meteorologia traz a previsão do tempo detalhada para mais um final de semana. Vamos já já também a Campos do Jordão, nosso estúdio de inverno já em pleno funcionamento ali em Capivari, a cidade agitada. Daqui a pouquinho a Mara Fagundes fala ao vivo, lá direto do alto da Serra da Mantiqueira, para a gente saber como é que tá o final de semana por lá. Teremos também uma entrevista bem interessante, não é, Salomão? Com o empresário Mário Garneiro. Muito boa. Muito boa, gravada pelo Salomão, pelo Zé Paulo, pelo Joemir ao longo desta semana. Já já o Zé Paulo traz os detalhes do primeiro bloco dessa entrevista com um nome importante do empresariado, da economia brasileira. Antes, nós vamos aos principais destaques do dia, deste sábado, dia 16 de junho de 2012. O Carlinhos Cachoeira conseguiu meia vitória. Meia vitória ontem. Ele chegou a comemorar. Habeas corpus, mas continua engaiolado. Né? Tomou o gol de empate no fim do jogo, né? É essa a sensação, né? O Bicheiro apontado como o chefe do mega esquema. De habeas corpus. A decisão desmente o nome da concessão, né? Habeas corpus. Mas só que ele fica fechado, sem liberdade. Pois é. O Bicheiro, apontado como o chefe do mega esquema de corrupção investigado pela CPI, conseguiu um alvará de soltura no processo relativo à Operação Monte Carlo. Entretanto, para sair da prisão, ele ainda precisa de outro habeas corpus por causa de irregularidades investigadas em um outro inquérito. Então ele conseguiu um habeas corpus que o põe em liberdade pelas acusações feitas na Operação Monte Carlo, mas a Operação Monte Carlo gerou um desdobramento, uma outra operação da Polícia Federal. Ele também foi pego nessa, e para essa segunda ele ainda não conseguiu o habeas corpus. Neste fim de semana, os advogados de Carlinhos Cachoeira vão pedir à Justiça do Distrito Federal esse outro habeas corpus e agora estão confiantes de que o pedido será atendido. Com a revogação da Operação Monte Carlo, naturalmente, a prisão decretada na Operação São Michel, que é derivada da Operação Monte Carlo, deve ser revogada também. Se no processo principal a Justiça entendeu que a prisão dele não se fazia necessária, neste caso, que as acusações são muito menos graves, a prisão também não é necessária. Só pode sair de corpo inteiro, não pode sair metade, então tem que esperar a decisão da outra metade. Enquanto isso, permanece um impasse sobre as convocações do ex-presidente da Delta, Fernando Cavendish, e também do ex-diretor do DENIT, Luiz Antônio Pagô. No Congresso, parlamentares descontentes com a manobra da base para barrar os dois depoimentos na CPI articulam uma CPI paralela. A reação dos parlamentares fez o presidente da comissão, o senador do PMDB, Vitaldo Rego, pensar na possibilidade de reconsiderar a decisão. Há condições políticas para que a volta da apreciação desse requerimento seja feita. E gravíssima a denúncia feita pelo deputado Mírio Teixeira ao longo desta semana e depois confirmada. Deputados se encontraram com Fernando Cavendish em Paris. Eles foram participar de um evento de parlamentares na África e voltaram por Paris. Então é preciso ressaltar que a viagem deles foi paga com o nosso dinheiro. Portanto, o contribuinte brasileiro financiou, mesmo que indiretamente, o encontro de parlamentares brasileiros com Fernando Cavendish em Paris. Não se sabe o que foi discutido ali. Talvez seja melhor nem saber, né? Porque já desconfiando, já dá para imaginar qual foi o tema do almoço. Os parlamentares dizem que foi um encontro fortuito num restaurante em Paris. Estavam lá almoçando, levantaram a cabeça. Meu Deus, o Cavendish, vem aqui tomar um café na nossa mesa. Dessas alegações, dessas desculpas, a agência do Senado divulga a notícia que eu leio aqui no Empresas e Negócios na primeira página, que o que se encontraram com o Cavendish tem de sair. Quem é que faz
essa solicitação o senador Álvaro Dias. Uma vez identificados os parlamentares que integraram a CPI do Cachoeira e participaram recentemente de um almoço em Paris com o Cavendish, dono da empreiteira Delta, deveriam pedir afastamento da CPI. E o líder do PSDB considerou a denúncia grave, diz que a CPI está sob orientação política suspeita. Eu diria sob orientação financeira suspeita, né? Como destacou também o deputado Miro Teixeira, pode ser que exista uma tropa do cheque na CPI, né? Terrível, hein? Defendendo um dos principais acusados sob argumentos, digamos, pouco republicanos. O fato é que fica realmente muito difícil para acreditar, dar credibilidade para qualquer coisa que esses deputados falem a partir de agora na CPI. São 8h06. Os estados brasileiros vão poder contar com uma nova linha de financiamento federal para investimentos em infraestrutura. Os estados terão até dia 31 de janeiro do ano que vem para apresentar projetos e contratar a linha de crédito disponibilizada pela União. É um esforço que o governo federal está fazendo para que sejam mantidos e aumentados os investimentos públicos federais e estaduais para tentar aquecer a economia, fazer com que o produto interno bruto cresça um pouquinho mais do que aquele que se imagina vai ser o resultado no final do ano. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, espera que com essa oferta de recursos os efeitos da crise internacional aqui sobre o país sejam menos contundentes. Então é governo federal mais governos estaduais realizando mais investimentos numa ação chamada anticíclica para nos deixar imunes, ou pelo menos para diminuir a nossa exposição à crise internacional. O governador do Amazonas, Salomão, fez um alerta importante. É bom que o governo federal disponibilize essas linhas de crédito, que estimule o investimento público. Tem muita coisa para fazer, evidentemente, mas é preciso lembrar que precisa pagar isso em algum momento, né? Tem estado com a corda no pescoço, comprometendo 15% do seu orçamento com dívida, amortização e juro. Então, você tira 15% do orçamento anual de um estado e veja como é difícil sobreviver mantendo serviços e tentando investir, dando conta de segurança pública, habitação, construção de estrada e tudo mais. Então, é bom abrir o olho, né? Porque no primeiro momento a oferta de dinheiro parece muito tentadora, mas é empréstimo, né? Tem que pagar mais pra frente. Aí né? que está, a moldura está maior que o quadro. São 8h08 e o Planalto, discutindo medidas para blindar o país contra a crise econômica, observa do outro lado da esplanada deputados querendo aumentar as verbas de gabinete. Vitor Boiadian. A vice-presidente da Câmara dos Deputados, Rose de Freitas, admite que há cobrança por parte dos parlamentares para a aprovação de mais dinheiro para reajustar os salários de funcionários de gabinete. Eles têm falado claramente que querem, porque houve algum compromisso que eu não consigo identificar qual foi. O parlamentar quer aumentar a parte de assessoramento e tal. E eles estão perdendo, na verdade, funcionários do Poder Executivo. Mas não justifica aumentar a verba de gabinete. Talvez ele possa remanejar e contribuir com o salário ou propor que o salário de assessores especiais seja maior do que o nível que está ali. A proposta, que pode ser analisada, aumenta a verba mensal de gabinete em R$15 mil. Com 513 deputados, o aumento vai fazer com que a Câmara aumente os gastos em cerca de R$92 milhões por ano. Uma recomendação a deputados e senadores, né, Salomão, que leiam um artigo que a revista Economist publicou nessa semana. Vocês, inclusive, abordaram esse assunto aqui no Gente, na quinta ou na sexta, não estou lembrado, sobre o tapa na cara que é dado nos contribuintes brasileiros com a divulgação do salário de funcionários públicos aqui no Brasil. Né? A gente observa, com a aplicação da Lei da Informação Pública, como se paga excessivamente. É claro que não dá para generalizar, tem muita gente ganhando pouco, aí professor, estão querendo tirar metade do salário de médico empregado no serviço público. Né? Agora, para burocrata que muitas vezes não tem o que fazer e só está sentado dentro de um escritório porque conhece um vereador, porque é filho de um deputado, porque é cunhado de não sei quem da justiça, esses não passam fome, muito pelo contrário, ganham muito mais do que a média do trabalhador brasileiro. E a
veiculação desses salários foi motivo de um artigo importante feito pela Economist, que revelou justamente essa discrepância, revelou para eles, né, porque nós já sabemos muito bem disso, a discrepância que existe entre os salários daqueles que são os amigos do rei e de quem não é. Portanto, não adianta querer dizer que isso é invasão de privacidade. Evidentemente que não é. Porque se você está diante de um abuso, né, e isso atinge a privacidade de pessoas, esse é o segundo pecado. É ter privacidade. Recebe debaixo do teto, né? E vai se eternizando essa situação, apesar de todas as denúncias e apesar de instruções, normas, regulamentos, decreto-lei, lei de que ninguém pode ganhar mais que o presidente da República, que o ministro do Supremo, tem aquela escala, né? Que a gente pensa que ia ser respeitada. Para nossa surpresa, funcionários subalternos de um poder, né? A gradação também é subalterno, você tem a presidência, o governo do estado, o Senado, a Câmara Federal, e chega aqui e encontra auxiliar da Câmara de Vereadores, ainda com salários impublicáveis, no entender deles. Nós até vibramos com a notícia da sua publicação. E são esses os exemplos utilizados pela Economist, viu, Salomão? Os da Câmara Municipal aqui de São Paulo, entre outros, em que o manobrista da garagem da Câmara recebe R$11 mil, a chefe do setor de atendimento de saúde, de vereadores e funcionários, recebe 17 mil, e o salário do presidente da Câmara, dos vereadores como um todo, R$9 mil. É uma das excrescências do serviço público reveladas ao mundo pela Economist ao longo desta semana. São 8 horas e 12 minutos, vamos dar uma voltinha pela cidade de São Paulo. Hoje, sábado, muitos acidentes de novo. A madrugada de sexta para sábado se concretiza como talvez o período mais violento do trânsito de São Paulo. A gente chega aqui sábado de manhã para trabalhar e colhe 5, 6 informações de acidentes graves, alguns com carros muito potentes, que desenvolvem alta velocidade. É praticamente certo que no sábado de manhã a gente vai se deparar com acidentes graves de trânsito, porque muita gente abusa mesmo. Alguns são acidentes que aconteceriam em qualquer outra circunstância, mas boa parte deles motivados pela velocidade um pouco acima da média, eventualmente pelo abuso de álcool. Olha, tem aqui a informação de um carro que capotou e deixou uma pessoa ferida entre São Paulo e Osasco, no quilômetro 24 da Bandeirantes, saída para o Rodoanel. Tem informação de uma Maserati que bateu em um poste na região do Parque Novo Mundo, 1 da madrugada mais ou menos, na Avenida Tenente Amaro. O casal que estava dentro do carro não ficou ferido. Tem acidente no Campo Belo, um carro que também bateu em um poste na Vicente Hall. É o que o Zé Paulo sempre fala, né, Salomão? Nessas horas os postes, eles costumam atravessar a rua sem dar sinal de que vão fazer isso, né? Não respeitam faixa de pedestre, não poste... aparece a palma da mão, os 5 dedos, nada disso. Madrugada de sexta para sábado é preciso tomar cuidado com os postes, porque eles se movimentam por aí, atravessam a rua e de repente eles podem aparecer na frente do seu carro. Poste bêbado. Poste que abusa do álcool, sem dúvida alguma. 8h14, a repórter Ariane Rocha está aqui por São Paulo, circulando pela zona sul da cidade. Tem uma alteração importante aí na região de Interlagos. A prefeitura colocou em funcionamento 10 quilômetros de novos corredores de ônibus, não é, Ariane? Bom dia. Bom dia, Rafael. É isso mesmo. Esses 10 quilômetros, por enquanto, não estão refletindo no trânsito. Eu circulei pelas avenidas Rio Bonito, Olívia Guedes Penteado, Interlagos e Senador Teotônio Vilela, todas elas com o trânsito muito bom, movimento um pouco acima do normal para um sábado de manhã, mas apenas a Avenida Interlagos tem o trânsito um pouco mais congestionado. O motorista precisa frear em alguns trechos no sentido trecho. Nesse momento, eu já estou no sentido oposto, né, passando pela Ponte de Socorro, que tem tráfego muito bom. A Marginal Pinheiros também flui muito bem no sentido Castelo Branco, Rafael. Valeu, Ariane. O Quintino vai marcar 8h15, um sábado muito bonito aqui em São Paulo. Sol, céu azul, por enquanto a temperatura bastante agradável, nem muito calor, nem muito frio. Nós vamos ao alto da Serra da Mantiqueira, estúdio de inverno da Rádio Bandeirantes, lá em Campos do Jordão. Como é que amanheceu o sábado por aí, Mara? Bom dia.
Bom dia, Rafael. Bom dia a você e aos ouvintes do Jornal Gente. Você não vai me fazer inveja não, viu? Porque a paisagem por aqui também tá bem bonita. O sol já brilha forte aqui em Campos. Os termômetros, eu estou observando o termômetro bem aqui ao lado do nosso estúdio, marcando 8 graus, bastante frio aqui em Campos do Jordão. Durante a madrugada os termômetros chegaram a zerar. Mas a paisagem é bonita e a tendência é de que esquente um pouquinho, viu? Ontem, quando eu cheguei aqui por volta do meio-dia, os termômetros marcavam 20 graus e hoje a previsão máxima é de 18. Então, a mínima é de 8 e a máxima de 18 graus aqui em Campos do Jordão. Nós falamos aqui do nosso estúdio avançado, o estúdio avançado do Grupo Bandeirantes, localizado no shopping Estação de Inverno, que fica bem aqui no centro de Capivari. Neste momento, a movimentação aqui no centro de Capivari, obviamente, ainda é tranquila, são só trabalhadores que estão chegando para os restaurantes, para os bares, também para a abertura de lojas. Os turistas mesmo, acredito que ainda estão dormindo, vão esperar mais um pouquinho para vir passear por aqui, mas tem muitas atrações bacanas, muitas atividades culturais, tem festival de cinema, tem recital de piano, então você que vem para Campos do Jordão, com certeza vai encontrar muitas atividades culturais também para passear por aqui e também atividades gastronômicas. Tem um festival de gastronomia aqui, 20 restaurantes participando deste festival. Quem puder vir aqui para Campos do Jordão e acompanhar esse festival vai também experimentar com certeza coisas muito boas por aqui. E é engraçado, viu, Rafael, algumas cenas curiosas que eu acompanhei. Foi a primeira vez que eu vim aqui para Campos e de ontem para hoje eu já acompanhei algumas coisas. A primeira delas foi que numa padaria bem próxima aqui do nosso estúdio não tem café com leite. Então, em São Paulo é tão comum a gente encontrar café. Aqui em Campos do Jordão, na padaria, eles disseram que não vendiam café com leite. E outra coisa curiosa é a falta de táxi, viu? A gente teve uma dificuldade para encontrar táxi por aqui. Alguns turistas os turistas que precisarem de táxi, fiquem atentos, tentem já reservar o táxi antes, porque aqui em Campos do Jordão, principalmente durante a manhã e nos fins de semana, os comerciantes já informaram pra gente que há dificuldade e a gente comprovou que realmente os táxis por aqui são coisas raras. Você que está aqui em Campos, não deixe de passar no nosso estúdio, localizado aqui na rua Doutor Djalma Forjás, número 62, esquina com a Avenida Doutor Emílio Ribas. Eu continuo por aqui. Durante a nossa programação, a gente volta com muito mais sobre Campos do Jordão. Beleza, Mara. Então toma um chocolate quente aí, substitui pela média, pelo menos até amanhã. Na segunda você volta a tomar seu pingado nas padarias aqui de São Paulo. O bom aí em Campos do Jordão, nesse período do ano, é o chocolate quente mesmo, né, Salomão? Inegavelmente. E táxi, talvez porque você tenha chegado muito cedo, né, Mara, ao estúdio da Rádio Bandeirantes, o pessoal deixa para acordar um pouquinho mais tarde, até os taxistas, né, porque ninguém merece acordar tão cedo em Campos. É frio essa hora, né, Mara Fagundes? Nossa, frio demais. Tem um friozinho aqui dentro do estúdio também, é bem frio. Eu acho que os taxistas ou eles trabalharam até muito tarde, ou eles preferiram mesmo, como você disse, dormir e aproveitar a cama até um pouquinho mais tarde, Rafael. Bom, vamos saber então como é que vai ficar o tempo aqui em São Paulo, lá em Campos do Jordão. Aqui no Morumbi agora, 18 graus, temperatura perfeita para uma manhã de sábado. Mas a Olivia Nunes vai detalhar para a gente como é que fica o tempo hoje e amanhã em todo o estado de São Paulo. Final de semana de tempo bastante aproveitável em São Paulo. O ar seco que ainda cobre o sudeste garante um dia de sol e com temperaturas em elevação. Máxima hoje fica entre 26 e 27 graus e é pequena chance de chuva. Para amanhã, a nebulosidade cresce um pouco, até pela aproximação de uma frente fria, e a temperatura também vai subindo. Nesse domingo, mínima de 15 e máxima de 26 graus. Amanhã, se tiver chuva, vai ser algo isolado e só mais para o final do dia, e apenas na semana que vem, com a frente fria parando aqui em São Paulo, é que o tempo volta a fechar. 8h19, o Ministério Público vai denunciar semana que vem a esposa que confessou ter matado e esquartejado o executivo da IOC em São Paulo, Pedro Campos. O Ministério Público discorda do entendimento da polícia sobre a motivação da morte do empresário Marcos Matsunaga. O promotor que assumiu a acusação revela que a causa do delito é torpe e não fútil, como concluiu a polícia. José Carlos Cossenzo afirma também que vai pedir a manutenção da prisão da acusada. Estão presentes os pressupostos necessários para se decretar a prisão preventiva. O escândalo dos alvarás em São Paulo, Gabriel Prado. Depois de entrar na lista dos empreendimentos suspeitos de receber alvarás imobiliários de forma irregular, o Shopping Pátio Higienópolis, no centro de São Paulo, recebe uma multa de R$1,5 milhão. Segundo as investigações do Ministério Público, o centro de compras teria pago propina para ampliar a área de funcionamento. Com isso, o número de vagas de estacionamento ficou menor do que o estipulado por lei e, por isso, o shopping foi punido pela prefeitura. 8h20, agora os destaques do esporte, que chegam no Jornal da Bandeirantes, gente, na voz de Leandro Quesada.
Dos paulistas envolvidos na Copa do Brasil e Libertadores, apenas o São Paulo deve ter força máxima na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Europa, França e Inglaterra vencem. Neste sábado, Polônia e República Tcheca, Rússia e Grécia definem a classificação para a segunda fase. Na Fórmula Indy, Rubens Barrichello larga em 3º lugar no Grande Prêmio de Milwaukee. Liga Mundial de Vôlei, o time de Bernardinho enfrenta a Polônia, que lidera o Grupo B. São 8 horas e 20 minutos. Eu lembro a você que é importante que participe conosco do Jornal da Bandeirantes Gente. rbnoar@band.com.br é o nosso endereço de e-mail. Você pode fazer como a Rose Lopes, o Luiz Augusto Pires, o Michel, que são alguns dos ouvintes que já escreveram para cá. Tem também a alternativa do Twitter, _Bandeirantes é o nosso endereço oficial no Twitter, _Bandeirantes. O meu é Rafael Colombo, tem também o do Zé Paulo lá, Andrade, J. Paula. É só chegar no _Bandeirantes que você acha todos os colegas aqui da Bandeirantes que também estão no Twitter. E tem o meu Facebook também, Rafael Colombo. Só dá um pulo por lá e a gente pode ir trocando ideias até às 10 da manhã. O Jornal da Bandeirantes Gente tem edição e coordenação de Jaime Sampaio, trabalhos técnicos de Nelson Volter. 8h23. No Jornal da Bandeirantes Gente deste sábado, Rafael, infelizmente você não pôde participar da entrevista, já que está fazendo um curso de pós-graduação. Nós recebemos Mário Bernardo Garneiro, o empresário Mário Garneiro, campineiro, que veio para São Paulo, estudou no Colégio São Luís, tradicional colégio, depois na sua vida acadêmica ingressou na PUC como estudante de Direito, presidiu o Centro Acadêmico 22 de agosto e foi um empresário de grande sucesso, colheu muitas rosas, mas também espinhos no seu caminho e hoje no Brasil Investe continua em plena atividade. Então vamos contar um pouco dessa rica história do empresário Mário Garneiro e de suas empresas ao longo dessa entrevista do Jornal da Bandeirantes Gente deste sábado. Jubi. Bom, Mário Garneiro, prazer em revê-lo, né? Obrigado. E você, a gente só se encontra em Nova York? É isso, a não, última vez foi lá. Né? Então, mas é o seguinte, no seu livro lançado agora, cujo título é realmente um aperitivo muito grande, A Coragem da Ambição. Em que sentido, é claro que você não vai resumir tantas páginas de um livro num título, mas em que sentido que A Coragem da Ambição é uma autobiografia? Não, basicamente é um relato de um convívio que tive com Juscelino Kubitschek depois que ele saiu da presidência da República. Eu o conheci quando presidente do Centro Acadêmico 22 de agosto e você se lembra que naquela ocasião o Jânio Quadros tinha feito uma campanha e havia uma campanha nacional de destruição do Juscelino, que era um homem que, ao deixar o governo, tinha ainda uma grande nota de popularidade. Até hoje, né? E até hoje manteve. A minha ideia é de transmitir neste livro algumas coisas que foram do convívio pessoal e que não foram divulgadas, e talvez uma imagem daquilo que se passou no movimento político que redundou na sua cassação. Mas não tem um sentido de biografia, nem dele, muito menos minha. Eu fui um aluno do Juscelino e procura trazer hoje uma visão, por exemplo, do que foi o movimento de 64. Do que foi também a formação de Brasília. E a coragem da ambição foi, acima de tudo, aquilo que o Juscelino conseguiu, transformar o brasileiro num povo que sabe acreditar em si próprio, que pode fazer coisas grandes e bem feitas. Eu acho que esta que era a sua grande ambição, e ele teve a coragem de exercitá-la e chegar hoje a esta posição, transformar o Brasil num dos 5 mais importantes países econômicos do mundo. Quer dizer, o Juscelino mostra que não basta ter ambição, é preciso ter coragem acima de tudo. Mas, Garneiro, naquele tempo de construção de Brasília, muitos anos depois, a gente encontrava
furibundos adversários de Juscelino, até na área privada, não era só na política, inimigos políticos. Sem dúvida. Falavam dos sacrifícios impostos ao Brasil para longas décadas pela aventura da construção de Brasília. Como é que... Incluído o FMI, né? Então, incluído o FMI. Como se comportava Mário Garneiro diante desse chorrilho aí de críticas, né? Ocupando rádio, televisão, campanha eleitoral, sem falar do furibundo Jânio Quadros? Eu acho que o tempo depurou um pouco estas coisas que se diziam do Juscelino. Se você pegar Brasília, acima de tudo, além de ser um marco, é, acima de tudo, um marco de integração nacional. Integração nacional que foi constituída, você se lembra das caravanas que foram feitas, das caravanas que o Juscelino fez, da indústria automobilística, iniciando de ponta a ponta. Se nós não tivéssemos tido essa integração continental, o Brasil hoje, que ainda sofre de internacionalização de Amazônia, sofre de outras coisas na área internacional, estaria hoje sendo um foco muito mais importante da cobiça internacional. Isso é um ponto. O segundo ponto que eu acho que é muito importante, você imaginaria o Brasil produzindo 147 milhões de toneladas de grãos se não tivéssemos conquistado todo o centro-oeste, toda esta área toda? O Brasil estaria hoje importando alimentos como nós importávamos naquela ocasião. Então, tudo isso daqui foram pontos... O próprio etanol, né? O próprio etanol. A cana, né? Pois é, a cana que conquistou. Milagre fantástico. Até então nós só tínhamos arremedo, a famosa Marcha para o Oeste. Desde Getúlio se vinha com essa conversa da Marcha para o Oeste. E que nunca passou de Minas Gerais no máximo, lá porque tinha ouro lá por Minas Gerais. E a Marcha do Oeste acabou sendo o agronegócio. Exatamente. O primeiro contato mais direto que nós tivemos com o empresário Mário Garneiro foi na época em que ele presidiu a Anfávia. E ainda agora, na preparação até para essa entrevista, me ocorreu, mas por que o Garneiro, um empresário do ramo financeiro, foi parar na Anfávia? Aí eu recuperei da biografia dele os cargos que ele ocupou na Volkswagen do Brasil. Primeiro como diretor jurídico, depois como diretor industrial. Né? Isso. Depois jurídico e industrial, exato. Foi guindado à presidência da Anfávia. E um contato estreito que tivemos com o empresário foi exatamente quando quebrou o famoso consórcio Almeida Prado, de que tantas vezes falou aqui no microfone da Rádio Bandeirantes o nosso saudoso companheiro Vicente Leporassi. Houve um momento em que o consórcio Almeida Prado, que era o maior consórcio de automóveis do Brasil, não aguentou, era a época de inflação e tudo mais, e acabou quebrando. E aí os consorciados 400 mil relacionavam a Rádio Bandeirantes com o consórcio Almeida Prado. Nós não nos furtamos a nossa responsabilidade, o Leporassi já não era mais vivo nessa época, e a Anfávia entrou para resolver a questão. O senhor se lembra dos detalhes daqueles entendimentos com todos esses consorciados? Foi difícil, né? Foi uma questão que se transformou num problema social importante, porque com 300 a 400 mil consorciados, era o país todo que se tocava. Ele tinha o consórcio Almeida Prado, ele tinha São Paulo, Rio Grande do Sul, tinha gente em todos os lugares, portanto a pressão política era grande. E além disso, era um rombo financeiro de altíssimo nível. Eu, naquela ocasião, o ministro Simonsen telefonou e perguntou, olha aqui, será que vocês têm uma solução para o problema? Porque afetava também a indústria automobilística, ele era um dos grandes compradores da indústria automobilística. E o próprio modelo do consórcio. O consórcio que ia desabar o restante dos outros consórcios. E lá disse, muito bem, vamos estudar uma fórmula. Estudei uma fórmula na Anfávia, chamei os presidentes todos das indústrias automobilísticas e conseguimos chegar a um acordo no sentido de assumir. O acordo era o seguinte, Mário Garneiro vai de boi de piranha, bucha de canhão, quem é que fez-lo arrostar esse perigo mesmo e topar essa exposição que poderia antecipadamente já ser definida como prejudicial à sua era um caso perdido, né? Mas eu achei que, acima de tudo, repercutiria aquilo
também sobre a indústria automobilística e repercutiria sobre o governo. Então, isso que você disse é verdade. Eu disse, bom, muito bem, vou ter que ter uma carapuça aqui e ir em frente. E tivemos sorte porque a maneira pela qual nós fizemos deu oportunidade que 99% das pessoas, alguns não quiseram fazer acordos, mas 99% das pessoas, pelo menos, recuperou aquilo que tinha investido. Sua ligação com o Roberto Snar. Roberto Snar é um querido amigo e ouvinte nosso de todos os dias lá em Águas de São Pedro, onde tem a sua dacha, e ele cultiva a memória do rádio, tem lá os aparelhos, tem um museu do rádio. Passa uma semana sem contato com a gente. O Roberto Snar é uma das figuras raras de coração, de capacidade intelectual e de capacidade de mobilidade. Por que eu digo de mobilidade? Porque ele foi privado da visão desde muito cedo. Mas ele se movimenta e se movimentava muito mais do que eu em todos os lugares do país, e aqui vocês sabem disso. Ele se movimentava em todo lado, deixa amizades marcantes em todos os lados, porque é um homem de uma correção extraordinária. Fundei com ele o Instituto Nacional de Estudos Superiores, ele participou conosco também no Fórum das Américas, foi instrumental em trazer aqui o Bob Kennedy, quando nós inauguramos o Fórum das Américas, participou de todos os simpósios, foi uma figura extremamente importante na minha vida e, mais do que na minha vida, extremamente importante na vida deste país. Além do grande líder do radioamadorismo no Brasil, né? E que salvou, você se lembra que ele começou a se tornar conhecido quando ele ajudou naquela tragédia que houve no Nordeste. Em Oroz. Mário Garneiro, vamos então entrar agora para a sua vida empresarial. A ITT era a empresa norte-americana de comunicações que ocupava todos os discursos de Leonel Brizola, porque atuava no Rio Grande do Sul. Exato. Era a concessionária no Rio Grande do Sul da telefonia. E o senhor foi o responsável pela nacionalização da ITT? Mas esse era um braço apenas, era um braço industrial da ITT. E é verdade. Quando o Brasil iniciou o seu processo de brasilianização das empresas de telefonia, e que não são de telefonia naquela ocasião, da produção de equipamentos telefônicos, houve várias concorrências e uma delas nós participamos para procurar fazer a compra do controle primeiro da NEC do Brasil. A NEC, naquela ocasião, era uma empresa japonesa 100% e nós nos propusemos e assumimos o controle da NEC. Paralelamente, havia um problema, eu acho que aqui o problema social também, Salomão, que você tocou, eu acho que tinham me escalado também nessa da Standard Electric, tinham me escalado aí para uma posição. Havia um problema sério, a Standard no Rio tinha aproximadamente 3 mil empregados e a ITT estava começando a se desmembrar nos Estados Unidos. Então, no processo de brasilianização, o governo sugeriu também que a ITT fosse comprada. Nós compramos a ITT e depois a fundimos em parte com a NEC. E transformamos. A NEC, quando nós assumimos a NEC, ela faturava 70 milhões de dólares. Quando tivemos que vender por forças estranhas e políticas a NEC, ela faturava 700 milhões. E a Standard foi salva e continuou mantendo o seu número de empregados na coisa. Pelo que o senhor está contando, havia aí quase uma ligação direta do governo, do regime militar, com o empresariado. E o senhor foi instado, então já são 2 citações que o senhor faz, do consórcio Almeida Prado e também da Standard Electric, que pertencia ao grupo ITT, né, de interferência do governo, sugerindo, mas ao mesmo tempo era uma ditadura. Quer dizer, o empresário recebia aquilo não como uma sugestão, mas como uma ordem. Como é que era esse seu contato com as autoridades militares? Eu sempre tive uma posição apolítica. Por que eu tive uma posição apolítica, Zé Paulo? A coisa que me mais marcou foi a cassação do Juscelino.
eu teria tido uma posição política importante se o Juscelino continuasse e fosse eleito. Quando o Juscelino foi cassado, eu fui um dos únicos que estavam no apartamento dele no dia da cassação. Você normalmente tinha, o Juscelino onde passava, tinha multidões. Na noite do cassação, no apartamento dele estavam praticamente eu e a família e mais 3 ou 4 amigos. Esta interrupção da vida política do Juscelino e a sua consequente cassação por mais de 10 anos cortou muito o horizonte político que eu poderia ter. Você era um jovem na época. Eu estava saindo da faculdade, não é? Quando eu conheci o Juscelino depois que ele foi presidente. E nós começamos a preparar e ele me deu depois o encargo de coordenar a campanha dele aqui em São Paulo. 65. Em JK 65. Para 65. Para 65. De modo que quando nós tínhamos daí, viajamos, este livro conta até um pouco dessas histórias todas, eu tinha um caminho político para seguir com o Juscelino. Como, porém, a interrupção se deu, eu acabei me voltando para a área de negócios. E nesta área de negócios, praticamente, eu criei o Brasil Invest, começamos do zero, e do Brasil Invest nós fomos, então, para a parte da Anfávia. Esse relacionamento foi sempre um relacionamento puramente profissional. O que o governo determinava? O governo determinava as linhas básicas. Aliás, tem uma coisa que eu queria dizer para vocês aí do governo. Eu acho que o Brasil até hoje não teve um plano nacional de desenvolvimento tão bem feito e tão coordenado como foi feito pelo ministro de São Paulo dos Reis Veloso. Se o Brasil tivesse hoje um plano prospectivo do que tem que fazer, nós estaríamos hoje numa posição muito melhor, evitando essa dispersão de recursos que nós estamos vendo hoje nesses governos que sucederam os militares. Mas isso é apenas para dizer. Então, havia uma sugestão clara de onde... E havia, por outro lado, diante de certos problemas específicos, a escolha de alguém que pudesse, como se diz muito bem o Salomão, pôr a cara. Esse daqui talvez eu tivesse tido um pouco mais de coragem de poder fazer. Mas houve outros empresários que também evoluíram muito. O Olavo Setúbal fez o Itaú, o Roberto Campos, naquela ocasião, tendo deixado, depois fez. Outros que também se manifestaram, o próprio Gerdau e outros. Agora, havia uma pré-seleção de setores que eram importantes definidos no Plano Nacional de Desenvolvimento. Por exemplo, substituição de importações, as matérias-primas, a questão agrícola, tudo isso aqui. E levava em certas áreas, havia alguns que eram escolhidos para poder portar esta carapuça. Então, foi aí que aconteceu. O ministro João Paulo dos Reis Veloso, só para lembrar, foi o ministro mais longevo dos governos militares. Foram 11. E o mais influente. O piauiense, João. Operando hoje como presidente do Fórum Nacional. E na segunda parte da entrevista com o Mário Garneiro, eu queria falar um pouquinho mais sobre a defecção dos companheiros de Juscelino. Na política, o que o pessoal teme contágio de doença infecciosa, né? Não, mas o próprio empresário foi vítima disso anos depois. Mas na sequência vamos falar sobre isso. Muito bem. Estamos entrevistando o empresário Mário Garneiro do Brasil Invest hoje no Jornal da Bandeirantes. Gente, Rafael e Salomão, continuem um pouco por aí, já voltamos com a entrevista. São 8h42. Muito bem, Rafael, voltamos com o Mário Garneiro, empresário que dirige o Brasil Invest, nessa entrevista de sábado em que muita coisa que aconteceu na história, principalmente econômica do Brasil, está sendo repassada. Salomão. Então, estávamos falando do fato dos políticos refugarem até a presença de Juscelino depois da sua deposição. E Garneiro se sentia um homem só também, ou tinha empresários que o acompanhavam na manutenção da amizade com Juscelino? Porque Juscelino não foi um ditador. O caso de Getúlio abandonado em São Borja é de um longo período discricionário. Juscelino foi eleito, né?
Como foi esse período? O mais importante é que ele passou ao adversário político, na transição, passou a presidência sem contestação, sem golpe, sem tentativa de prorrogação de mandato, sem nada. Mas isso que você está dizendo, Salomão, é humano. E na política é mais humano do que nunca. Quando houve um fato muito interessante, na noite, na sexta-feira, antes da morte do Juscelino, ele morreu num acidente no sábado. Eu o encontrei, havia aqui um restaurante chamado Hipopótamos aqui em São Paulo. Então, ele telefonou e disse, nós nos encontramos à noite. Ele disse, presidente, o senhor vai para onde? Eu disse, eu vou para Brasília. Sabe, então o senhor vai comigo no avião aqui, o senhor vai sair daqui, vamos domingo para lá. Ele estava na casa do Bloch. O Bloch estava junto. O Bloch foi um exemplo de lealdade total ao Juscelino. Aí você disse, muito bem, então vamos nos falar amanhã por volta da 1h da tarde. Só, presidente, eu mutei aqui de telefone, vou lhe dar o meu telefone aqui. Escrevi num papelzinho e dei a ele. À 1h da tarde, o Adolfo me telefonou, nós disse, olha, vamos almoçar e o presidente aí disse, eu vou de carro para o Rio. Vou de automóvel. Muito bem, tá bom. Muito obrigado, não vou a Brasília segunda-feira direto. Tá certo. Fui para casa, quando chegou meia-noite, dona Sara me telefonou. Mário, você sabe alguma coisa do acidente do presidente? Será que ele morreu? Tá, porque havia notícias controversas. E aí se confirmou, logo depois se confirmou a morte. Eu fui ao Rio e do Rio ele ficou no velório lá na Manchete, da casa da Manchete. Nós fomos a Brasília. E foi um enterro que houve uma missa na catedral. E essa missa, quem estava lá realmente que tivesse alguma posição política? O Severo Gomes, que não era próximo do Juscelino. O Severo não tinha nenhuma proximidade com o Juscelino. E eu inclusive ideológica, né? Inclusive ideológica. E eu, que era presidente da Rondon, ali, aquela fundação que estava fazendo. O restante era povo. Fomos ao enterro. Você sabe que para ser colocada a bandeira a meio pau, houve voto do ministro da Justiça contra isto, que tinha sido um amigo extremamente leal do Juscelino, inclusive o cartorial há muito tempo. Então, para dar isto, o Geisel, no final, decidiu, ao meio-dia, quando ele estava já a missa terminando, só foi colocada a bandeira a meio pau ao meio-dia, porque o Geisel interferiu, né, porque o voto contra foram dos civis que ali estavam e que eram companheiros do Juscelino nas suas campanhas anteriores, no PSD, no mesmo partido dele. Bom, e uma coisa que eu lamento muito é que o Juscelino morreu e entre os pertences que a Folha fez uma fotografia dos pertences dele. Na bota estava ali o telefone meu. Então você vê que poderia ter tido um outro caminho, tomando um outro rumo. Mas esta coisa que você diz é verdade. Agora, há uma doença contagiosa. Para aproveitar esse gancho, o senhor é um empresário bem-sucedido, o Brasil Investe ia de vento em popa, aí de repente veio um furacão chamado Roberto Marinho. O senhor gostaria de falar isso agora, tantos anos depois, com o Brasil Investe de novo aí, em plena atuação? O que aconteceu? Houve aqui um programa, e eu vou dizer para você uma coisa muito importante aqui. Poucos amigos eu tive naquela ocasião na área da imprensa, porque o ministro das Comunicações era o senhor Antônio Carlos Magalhães, que era o homem que era o difusor do Silvio Santos na Bahia, que estava desejoso de receber da Globo. Portanto, os canais de comunicação praticamente cessaram naquele momento. E eu vou dar um pouco a origem disto. Houve duas pessoas que foram extremamente importantes. Um chama-se João Saad.
Ele enfrentou aqui, me deu todos os canais de comunicação, e há uma entrevista que eu fiz com a Marília Gabriela aqui, que teve uma audiência extraordinária, onde eu contei a história toda. E que a Globo, no dia seguinte, teve que fazer uma página no Globo lá para dizer que, se defendendo. Então, o João. Outro foi o Domingo Azugaray, que foi também de uma correção extraordinária. Da Editora 3, né? Da Editora 3. Muito bem. O que praticamente aconteceu nos meandros? Vou contar uma história política para vocês entenderem. O Tancredo, quando o Antônio Carlos rompeu com os militares e foi naquele discurso com Odélio Jardim na Bahia, ele depois se aproximou do Tancredo. E na negociação, o Tancredo diz o seguinte: olha, o Antônio Carlos, você pode escolher qualquer ministério, menos 2. A Casa Civil, que vai ser o Zé Hugo Castelo Branco, e a Fazenda, que vai ser o Dornelles. O restante você escolha. Isso foi outubro, antes, naquele período da coisa. Eleito o Tancredo, ele começou a montar e montou o ministério todo. E imaginava que o Antônio Carlos quisesse ficar com a integração nacional, né, que era um ministério pesado. Nas semanas finais, ele chamou o Antônio Carlos. Quando o Antônio Carlos chegou, ele disse: qual é o ministério que você quer? Comunicações. Aí eu disse: isso eu não posso dar para você, que eu estou comprometido com o Roberto Marinho. É o Rômulo Furtado, que é o homem que vai ser o ministro de Comunicações. O Antônio Carlos: absolutamente. Você me diz para escolher qualquer um, essa coisa. Tanto que houve, você se lembra que o Tancredo era para eu estar com o Roberto Marinho depois dele, na semana antes, e que não foi. Houve um almoço que foi cancelado, porque as relações se azedaram enormemente. Como é que foram essas relações recompostas? Foram recompostas na posição de dizer assim: por que nós não fazemos, então, com a ANEC do Brasil um acerto? Porque o Roberto Marinho imaginava, através da ANEC, controlar a Embratel, a privatização da Embratel, que ele achava que era fundamental dentro do processo. O senhor presidia a ANEC? Eu presidia e comandava a ANEC. Então, vamos dizer o seguinte: dentro daquilo tudo veio uma série de coisas que depois toda a justiça provou que era uma balela fundamental. Ganhamos tudo, recuperamos a licença bancária, tudo isso daqui, mas que teve uma posição total de pressão que me obrigou a vender esse contrato, a ANEC, ao Roberto Marinho, que depois a revendeu para a ANEC, porque não, começou a entrar em prejuízo, e revendeu para a ANEC, e esta foi a origem efetiva do que aconteceu naqueles anos de 85. E o senhor quase precisou fechar o Brasil Invest por causa disso. Pois é. Mas você sabe que uma coisa interessante, vou contar um fato interessante. O Antônio Carlos foi jantar, ele foi operado na próstata. E o Flecha de Lima e a Lúcia eram embaixadores em Londres. E ele foi jantar com a senhora dele em Londres, na embaixada. E havia um amigo meu presente. A conversa virou, e o Antônio Carlos disse o seguinte: olha, o meu maior erro político foi ter atacado o Mário e feito a questão da ANEC. Você lembra que nós fizemos 2 CPIs, que ele foi depor lá no Congresso, CPI, e só não foi o Roberto Marinho depor, porque foi um acordo feito de ir o Antônio Carlos e não ir o Roberto. Maior erro político. Sabe por quê? Nós nunca pensávamos que o Mário fosse resistir. Nós imaginávamos que dessemos um bafo, ele ia morar na Europa, nunca mais voltaria para cá. Então, você vê a dimensão e a latitude com que isto foi montado.
Pois é, mas aí o senhor ficou com um problema sério, né? Com o banco praticamente fechado, tendo que fazer acertos. E eu lembro que o senhor, na época... 10 anos trabalhando. Dizia que esperava os clientes prejudicados, que não havia clientes prejudicados, não foi isso? Foi, pagando todo. E lá foi o único banco que não devia um tostão, o Banco Central, não tinha nada. Não devia ninguém. Mas pagamos todos e recuperamos a licença depois. E hoje, o que é o Brasil Invest hoje? Hoje o Brasil Invest é um banco de negócios com participações diversificadas em várias áreas. De petróleo, de área de inteligência, tecnologia da informação, parte imobiliária, a parte de... Temos um negócio em Dubai, com o governo de Dubai para promover as empresas brasileiras no exterior. Temos várias associações na área da economia verde, para a produção de energia a partir de plásticos ou reciclados. Enfim, nós diversificamos e ficamos hoje numa área de projetos importantes. Temos aí ao redor de uns 16, 18 bilhões de dólares de projetos em andamento em várias áreas. Agora, entre os seus projetos, um deles que chamou muito a atenção foi do megaprojeto do Centro Velho de São Paulo, que acabou sendo abortado até por pressões de todo tipo, né? E como é que foi aquele processo? Jobir, aquilo foi uma boa lembrança. E eu vou... Ele foi Era o Pita o prefeito? Era o Pita o prefeito. A questão básica ali é que nós achamos que aquele centro de São Paulo, se fosse revitalizado, haveria uma posição extremamente diferente do que nós temos hoje em São Paulo. Íamos fazer um novo Ibirapuera, que era praticamente 1.200.000 metros quadrados de jardins, íamos fazer... E a discussão que se fazia se a torre era bonita porque era pirâmide, a outra... Fundamentalmente, o que criou o problema... O Pita, eu tinha encontrado com o Pita no MIPIM, que era aquela grande exposição imobiliária em Cannes. Ele levou a prefeitura para outra coisa, ele estava lá e nós encontramos. Ele me disse o seguinte: olha, pensei muito no projeto, vou assinar o projeto na segunda-feira, vou assinar o decreto, porque tinha um decreto grande. Nós íamos pagar as desapropriações, era um projeto complexo. Quando o Pita pegou, disse, vou ficar aqui até domingo, voltar domingo, segunda-feira vou assinar o ato, o decreto e mandar para a Câmara. Eu fui pegar o avião para voltar, encontrei o Pita no aeroporto. Eu disse, uai, Pita, você está aqui, você não ia voltar domingo? Eu disse, não, eu estou com alguns problemas e tal, resolvi voltar mais cedo. Então, tudo bem, estava difícil arrumar lugar para ele lá, ele se arrumou e voltou. Ele voltou num avião, voltei no outro. Quando eu desci na alfândega aqui, passando na alfândega, um dos inspetores disse, Tomás, o senhor chegou aqui, o senhor já sabe das novidades? Pensei que fosse alguma coisa que eu estivesse trazendo aqui da minha mala, não, agora... Disse, não, só não soube ontem o que aconteceu no Jornal Nacional com a Niceia. Esposa do Pita. Não, ela denunciou lá o Pita e tal, essa coisa. Que foi aquele processo, começou o processo do impeachment. Desgaste dele. E ele, evidentemente, não teve condições de poder frente. Eu acho que foi uma pena. Naquela ocasião era um investimento. Eu trouxe ao Pita uma carta do Chase Manhattan, do Chase Bank, de 800 milhões de caução para pagar o empreendimento. Teria sido alguma coisa, teria mudado totalmente o centro da cidade, a parte viária e tal. Então, Jobir, eu acho que isso daqui, esse é num determinado momento foi hesitação. Quando a hesitação foi vencida, foram esses fatos familiares que atrapalharam a concretização. Estamos entrevistando o empresário Mário Garneiro, do Brasil Invest. Já vamos para o terceiro e último bloco do programa deste sábado. Rafael. Até já então, Zé Paulo, 8h58.
Rafael, a presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster, precisa se entender consigo mesma e também com o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, diante de notas, de notícias, de informações contraditórias. Haverá ou não aumento do preço da gasolina? O reajuste, segundo Maria das Graças Foster agora, tantas vezes anunciado, tantas vezes negado, ela falava que sim, Lobão falava que não, depois ela também desmentiu o aumento, que ia ficar para outra oportunidade, e agora ela tomou a decisão de anunciar, mas tem que ser ad referendum do ministro, acabou de anunciar que será necessário reajuste para viabilizar o plano de negócios de mais de 236 bilhões da Petrobras para o período 2012 a 2016. Então, não adianta ficar me aprofundando nesse problema com os dados que são oferecidos ao nosso exame, à nossa consideração, enquanto nós não tivermos certeza de que a decisão agora vai prevalecer, a necessidade encarecida por Maria das Graças Foster. Pois é, uma discordância, né, Salomão? Que certamente vai bater no gabinete da presidente Dilma Rousseff. Né? Mesmo. São posições completamente diferentes, antagônicas, em tese, de um chefe, o ministro Edson Lobão, e da subordinada imediata, presidente da Petrobras. O argumento dela parece ser indestrutível. Ela diz o seguinte: para manter os planos de investimentos estipulados pelo governo federal para a Petrobras, é indispensável o reajuste dos combustíveis. Já faz algum tempo que não há reajuste de combustíveis. No primeiro momento, a preocupação maior era com a inflação, né, evitar que o reajuste do álcool, da gasolina e do diesel pressionasse a inflação. Agora, esse risco está afastado, que a inflação parece controlada, mas a Petrobras... As expectativas dos acionistas não podem ser também afrontadas indefinidamente. Né? E a Petrobras tem um plano de investimento muito rigoroso, estipulado pelo próprio governo federal. É uma das principais estatais do país e fundamental para fazer com que os investimentos públicos se mantenham em bom nível e o governo consiga manter o crescimento em níveis minimamente aceitáveis em tempos de crise internacional. Para terminar essa escaramuça entre o ministro Lobão e a Maria das Graças Foster. Agora o ministro pode começar por aí um processo de saída dele do cargo. O segundo dele no ministério se filiou ao PMDB já faz mais ou menos 6 meses, justamente para, em uma eventual saída do ministro Edson Lobão, o cargo continuar sendo do partido. Então, foi uma estratégia adotada pela própria presidente Dilma Rousseff, que pediu ao segundo do Ministério de Minas e Energia que se filiasse, porque disse o seguinte: bom, se o primeiro sair, o segundo já está no partido, a cota está mantida, bola para frente. Edson Lobão deve ser o candidato do governo federal para a presidência do Senado. Seria Renan Calheiros, que já foi avisado que não vai ter apoio do Palácio, portanto deve voltar para Alagoas para ser candidato a governador, e a preferência da presidente Dilma seria por Edson Lobão. Então, talvez comece por aí o processo de saída do Lobão do cargo, né? Porque a presidente Dilma Rousseff vai ter que bater esse martelo, né, Salomão? Aí não haveria nenhuma derrota. É isso aí. Bom, são 9h04. A gente vai apresentar agora mais um bloco da entrevista que o Zé Paulo, Salomão e o Joemir fizeram com o empresário Mário Garneiro. Continuamos a entrevista com o empresário Mário Garneiro. Vamos falar da cidade de São Paulo. O senhor se focou no centro para aquele mega empreendimento que acabou não saindo do papel. Agora que a cidade de São Paulo tem tido aí alguma revitalização no centro, o senhor não se sentiu tentado a apresentar nenhum projeto ao prefeito Kassab? Se você se lembrar, Paulo, a Faria Lima, os meus prédios que eu fiz, as Torres Gêmeas, lá estão. E eu tinha feito 2 prédios antes. Quando a Faria Lima, para fazer um dos prédios que eu fiz, a 888 lá, a Faria Lima não existia, porque ela estava começando, e eu tive que comprar 10 casas para arrumar 1.000 metros quadrados, porque era um bairro residencial de classe média alta, que tá com casas até geminadas. Geminadas na coisa. Então,
nós fizemos pioneiramente esse primeiro projeto em São Paulo. O primeiro projeto de todos que eu fiz na área imobiliária foi o primeiro projeto financiado pelo BNH, que foi em Hermelino Matarazzo, onde nós construímos lá 500 casas e foram as primeiras que foram financiadas pelo BNH naquela ocasião. Hoje chama-se Vila Cisper, que é um bairro grande, movimentado. E eu tenho feito alguns outros empreendimentos aqui em São Paulo. O que eu acho que agora em São Paulo eu gostaria de ver, ainda ontem, saindo desse problema que nós temos diariamente, eu acho que a um determinado momento nós vamos ter que enfrentar uma coisa. Você vai a Karachi, você vai dizer, bom, mas onde é que é Karachi? Você vai a Índia, você circula, sem dizer Xangai é chinês, estou botando outros países que estão ainda abaixo do Brasil dentro do seu produto bruto. Você vê como a mobilidade urbana foi desenvolvida. Nós estamos realmente aqui na mesma época que nós estávamos, talvez, proporcionalmente com o número de habitantes e o número de automóveis, que estávamos em 1950. Então, eu acho que nós vamos ter que ter uma ação decisiva de um Prestes Maia, de alguém que chegue aqui e diz, vamos rasgar isso daqui, vamos desentupir São Paulo. É o que se faz no mundo, né? É o que se faz no mundo. E a hora não é essa, com a aproximação aí da Copa do Mundo daqui a 2 anos? Sem dúvida. Nós estamos procurando ver se fazemos atender no setor privado essa parte de hotelaria. Temos um projeto que estamos mexendo agora para poder trazer a hotelaria para cá e para o Rio. Mas eu acho que só isso não resolve, porque a hotelaria você vai ter, por exemplo, a parte dos aeroportos. Vocês viajam tanto quanto eu. Você chega em qualquer aeroporto, na Ásia, e não precisa ir muito longe, no Oriente Médio também, você está tendo aeroportos hoje que são os verdadeiros cartões postais do Brasil, do mundo. Nós estamos aqui com aeroportos que você não encontra em cidades de 200 mil habitantes no centro da Índia. Quer dizer, nós precisamos ter um pouco de consciência de que a primeira imagem nossa está sendo dada é muito ruim para alguém que chega aqui. Nós não vivemos do estrangeiro? Não, mas nós estamos vivendo num mundo onde os estrangeiros também têm importância dentro do processo de desenvolvimento. Estamos vendo agora na Eurocopa, Ucrânia e Polônia, com estádios construídos para a Eurocopa, que o Brasil não terá na Copa de 2014. E os aeroportos. Alguém chegou agora da Polônia, desceu numa das cidades, Cracóvia, uma beleza de aeroportos. Mas será possível que falta essa competência nossa? Não falta, nós podemos fazer outras coisas. Mas aqui em São Paulo, eu acho que tem necessidade urgente de um grande trator para abrir isso daqui. Como o Juscelino fez em Belo Horizonte. É o Plano Nacional de Descatracalização. É isso. É um desafio para o próximo prefeito, já que o atual prefeito tem mais 6 meses, pouco mais de 6 meses de mandato, né, para o próximo prefeito. Garneiro falou novamente em Juscelino. Quem foi corajoso e audacioso? O senhor na área empresarial e ele na política. A coragem é de Garneiro, a audácia de Juscelino, ou se pode usar indistintamente para os dois? Eu acho que eu aprendi bem com ele. Eu acho que aprendi bem com ele. Gosta de valsar? Uma valsa também? Valsa, sim. Ele gostava também da valsa, não é? Pé de valsa. Né? Pé de valsa, Mas eu acho que as lições do Juscelino foram... E tem uma coisa a mais que eu aprendi com o Juscelino. O fígado não é bom conselheiro. O fígado? O fígado não é bom conselheiro. E o ódio só faz bem para os inimigos. Sim. Eles é que se sentem bem em serem odiados. Quem ajudou Mário Garneiro aí na consecução dessa frente ampla que o trouxe de volta, quase triunfal, ao cenário empresarial brasileiro, depois de tantas peripécias? Eu acho que, basicamente, a determinação e a confiança. Confiança na justiça. Muito se fala da justiça brasileira. Eu ganhei em todas as esferas, tudo. E isso daqui é extremamente importante como lição, porque há um certo descrédito da justiça.
E eu ganhei tudo, e eu ganhei a um ponto, você imagina que um ministro de Estado telefonar para um juiz de São Paulo e dizer o seguinte: olha, o senhor tem que reconsiderar essa posição, porque a posição do governo é outra. E o juiz dizer: eu sou juiz aqui, o senhor é ministro, o senhor trata o seu... e aqui. Então, isso me deu uma certeza importante. E o segundo que eu acho que é importante, Salomão, é aquilo que está escrito na bandeira inglesa. O direito, não é? O direito e o dever. Eu acho que o dever era de deixar claro e explicitar aquilo que aconteceu. E o segundo, de ter a justiça amparando essa coisa. Se não fosse a justiça, eu estava fuzilado. O ex-presidente da Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo, Mário Amato, numa das campanhas eleitorais, aquela que culminou com a primeira vitória do presidente Lula, disse que 800 empresários sairiam do país se o Lula ganhasse. O senhor era um desses 800? Não, você sabe o seguinte, que o Lula me deve duas coisas. Quando o Lula foi presidente do sindicato, nós negociamos juntos com o Lula durante muito tempo. Que era o grupo 13 da Fiesp, é isso? Não, eu era Anfávia. Eu sempre fui um pouco mais independente da Fiesp. Ali era a Anfávia e a Fiesp vinha depois. Sindicato do a Anfávia vinha depois. São Bernardo. Muito bem, nós tivemos três anos. Na última delas, o Lula foi retirado, foi afastado. Houve intervenção no sindicato. Bom, houve a intervenção no sindicato. O Lula tornava-se inelegível por 8 anos naquela ocasião. Um dia ele estava ainda a greve, o Lula vem com Pazianotto, bate lá na minha porta no 888, ainda estava no prédio velho, 888, só queria falar com você e tal, tá bom. Aí o Lula sobe e diz o seguinte: olha, precisamos dar uma solução para essa greve. Eu disse: claro, precisamos dar uma solução. Aí diz o Lula: mas o pessoal lá, o governo não quer fazer nada com coisas. Lula, você levanta, se eu propuser ao governo que você volta ao sindicato, encerra essa intervenção, você acaba a greve no dia seguinte? Eu acabo a greve no dia seguinte, mas eu quero isso por escrito do governo. Isso quer por escrito. Não é possível, o governo vai dar uma coisa textual, isso daqui, o Pazianotto narrou esse... Bom, aí eu disse: tá bom, então deixa eu... Peguei o telefone e liguei para o Mário Henrique Simons. E o Mário Henrique Simons disse: eu vou falar com o ministro Golbery. Entraram lá, estava o Golbery, chamaram o Murilo Macedo. O Lula e eu. Disse: olha, o Mário, o Lula está aqui e disse que levanta a greve. Mas vocês têm que levantar retirar a intervenção no sindicato. Aí eles conversaram um bocadinho lá, o Golbery veio, disse assim, me chamava doutor Garneiro Golbery, formal. Doutor Garneiro, só pode dizer que nós estamos de acordo na linha geral. Aí ele disse: mas o Lula tem aqui uma certa posição de garantia disso daqui. Não, o governo não vai dar garantia por escrito nenhum. Então o senhor estaria de acordo, eu vou ser o fiador. Se os senhores não levantarem, o Lula amanhã às 7 horas da manhã termina a greve lá na Vila Euclides. Se o governo não levantar, eu renuncio à Anfávia, sou o fiador, renuncio e vou denunciar o pacto. Aí o Golbery parou, só pode dizer isso ao Lula que nós vamos fazer a coisa. Então essa foi a primeira vez, o Lula foi para lá, 3 dias depois foi levantada a intervenção. Isso teria sido 8 anos sem o Lula, se ele tivesse na coisa. Bom, o segundo ponto importante foi uma coisa muito interessante. Eu estava na Europa, e fazendo uma reunião do conselho, e o presidente Bush era meu convidado, o Bush pai.
Era meu convidado. Aí um amigo comum veio e disse o seguinte, olha aqui, será que você pode receber o Zé Dirceu? São Paulo. O Zé Dirceu tinha sido presidente do centro depois de mim, mas eu nunca tinha tido nenhum contato com o Zé. Não conhecia pessoalmente, né? No 22 de agosto. No 22. Ele tinha sido 5 anos depois de mim. Ele é mais moço que eu. Na PUC. Aí eu disse, claro, o Zé Dirceu foi lá e disse, olha, Mário, tal, nós precisaríamos de sua interferência, o Lula precisa ir para os Estados Unidos. E precisa ver o governo. Tá bom, nós montamos aquilo tudo. Tinha dificuldade de conseguir o visto? Não, fazer a visita, já é candidato, o Lula já é candidato, em junho, na eleição, foi 2002, junho, muito bem. Então introduzimos o Lula, que ia para lá, a embaixadora americana, as empresários, e o Zé Dirceu quem foi, e que deu origem a uma grande mudança da opinião pública e do governo federal. Portanto, essas coisas com o... Quer dizer que o senhor não era um dos 800 que iam abandonar o país se ele ganhasse a eleição. Não. E tanto que eu fiquei e ajudei a ganhar a eleição. Como é que o senhor vê hoje essas entidades corporativas, com a Anfávia, Fiesp e tudo mais? Tem tido uma participação mais aberta, mais clara? Participam mais da vida do país? Eu sempre imaginei que as entidades, quando fui presidente da CNI e também na FAB, eu sempre imaginei que as grandes causas a serem defendidas pelas entidades são as grandes causas nacionais. As causas provinciais, ou provincianas, vamos dizer, devem ficar num limite estrito das corporações. Eu acho que os sindicatos patronais e sindicatos dos trabalhadores viveriam muito melhor sem imposto sindical, viveriam muito melhor se pudessem ter vida autônoma e ter menos dependência do governo. Porque se fala faria um trabalho melhor também, né? Porque se fala muito de pelegos, e não é só do lado dos trabalhadores. Eu acho que o imposto sindical cria pelegos também em todos os lados. Né, nas empresas. Em todos os lados. Muito bem, vamos para o final da entrevista com o Mário Garneiro. Lembrando aqui, o Mário Garneiro teve uma participação importante na implantação do Proálcool, né? Das telecomunicações, com a NEC, que ele presidiu, a informática. O primeiro computador que nós fizemos. Labo, exatamente. O Proálcool foi outra parada, né, Garneiro? Foi. Brigou muito com o Amaral Gurgel. Não, o Gurgel foi um sujeito visionário e extremamente competente como engenheiro. Foi uma pena que ele estava fora do tempo. Talvez hoje tivesse... Os carrinhos estão andando até hoje aí. Até hoje, mas ele estava fora do tempo no sentido de que hoje, como também, por exemplo, a indústria bélica, nós jogamos fora a indústria bélica. Tudo que é nacional, nós jogamos fora, nós não damos apoio. Quando você vai à China hoje, você vê o governo dava apoio, e não dava apoio, não levaram-se depois esses apoios até o final. E o Gurgel foi uma vítima disso. Gurgel do Amaral, né? Gurgel do Amaral. Mas, Garneiro, foi um grande prazer recebê-lo. Já fazia anos que não tínhamos esse contato e foi muito bom. Muito obrigado a vocês. Foi um prazer muito grande estar com você novamente, com o Salomão. Aqui eu tinha escrito, né, como dedicatória ao Joelmir, verde por dentro e verde por fora, porque estava certo que nós íamos perder o jogo. Não, agora está verde por dentro e a camisa vermelha aqui para comemorar o campeonato. Muito obrigado, foi um grande prazer em revê-los aqui. Rafael, continue aí com o Salomão. Recebemos então o empresário Mário Garneiro hoje no Jornal da Bandeirantes, gente. Legal. 9h19, o Zé Paulo e o Joelmir voltam na segunda-feira. Eu continuo com o Salomão aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes para a gente tocar o programa até às 10 horas da manhã. A gente vai fazer um intervalinho bem rápido, já voltamos. Bandeirantes. Se você tem uma pequena empresa, no Santander você pode contar com um atendimento unificado. Um único gerente vai te orientar na conta corrente da empresa e na conta pessoal, gerando economia de tempo nas taxas e tarifas.
Fale com um dos nossos gerentes ou acesse www.santanderempresarial.com.br/PME para conferir todas as informações. A gente não quer pedir a conta da sua empresa, quer conquistar. Santander e sua empresa, juntos, fazendo acontecer. A Ford preparou um pacote de condições especiais para toda a linha Cargo, agora com 2 anos de garantia. É a sua chance de ter os melhores caminhões do mercado com condições imperdíveis. Taxa de 0,45% ao mês, 10% de entrada e prazo de 60 meses para pagar no Finame. Ou taxa zero com 30% de entrada e prazo de 12 meses para pagar no CDC. Passe em um distribuidor Ford Caminhões e aproveite. Cinto de segurança salva vidas. Jornal Gente. 9h20, hora do café aqui no Jornal da Bandeirante Gente, não é, Salomão? A hora do nosso café magro com Sarocal, o café que a gente oferece ao Palmeiras. Sabe por quê? Eu, como corintiano, faz 13 anos que o Palmeiras ganhou a Libertadores da América. Verdade. O advogado Eduardo Gasser está fazendo essa lembrança aqui no Facebook. Ele colocou até a hora, que já eu vou achar. Olha que coincidência. A hora em que o Zapata, que era o jogador colombiano, erra o pênalti e o Palmeiras se consagra campeão da Libertadores. Eu já acho aqui, Salomão, eu vou procurando aqui. Não, já. agora não é para complicar mais a situação do Palmeiras, mas agora, como corintiano, eu desejo que o Palmeiras complete 14 anos. Aliás, como não está disputando... Foi às 11h52 da noite, Salomão. 11h52 da noite do dia 16 de junho de 99. É o texto do Eduardo Gasser aqui no Facebook. Ele diz assim... Olha a emoção. 16 de junho de 99, 23h52. Zapata parte para a cobrança do último pênalti no Palestra Itália. São Marcos no gol e a bola vai para fora. Hoje faz 13 anos que a Sociedade Esportiva Palmeiras se tornou campeã da Libertadores. E aí ele dá uma espetadinha na gente aqui, Salomão. Enquanto isso, tem time que nunca disputou a final até hoje. Exatamente. Pera até quarta-feira, Eduardo. Palmeiras fatalmente vai completar 14, porque não está disputando, né, Rafael? Oi? O Palmeiras fatalmente vai completar os 14 anos, porque não está disputando, né? Está disputando a Copa do Brasil, né? Está bem encaminhado para a final, aliás. Bom, então como corintiano a gente espera que tenha chegado a vez de São Jorge, né? Não cair do cavalo. E então nós oferecemos, sinceramente, a toda a torcida do Palmeiras, também saudosa de grandes vitórias, né? O nosso café desta manhã, comemorativo desta data gloriosa que foi lembrada aí também. Eu no caminho recebi telefonema. Lembrando, e agora você tem aí anotado também, né? O palmeirense histórico fazendo essa rememoração. Bom, eu vou mandar um cafezinho para alguns ouvintes que estão conversando com a gente aqui. Deixa só atualizar a página para que eu encontre o nome de todos aqui. Certamente tem muitos palmeirenses aqui também. O Vicenzo Ferreira. Vamos ver quem mais aqui. Bom, justo agora deu um pequeno... se achei. Cidinha Lima, Renan Almeida, Guilherme Meirelles, são alguns dos ouvintes que estão conosco aqui trocando ideias. O João Manuel também. Ainda bem que é você que está cuidando disso, Rafa. Imagine eu. Deu uma piscada no computador aqui, Salomão. Tá tudo bem, eu não acho, imagina. Deu uma piscada no computador na hora em que ele não podia piscar, mas já voltou aqui a normalidade, a tela do nosso computador. Deu para ler o nome dos nossos ouvintes que estão conversando com a gente aqui. Tem muita gente falando também da entrevista com o empresário Mário Garneiro. Essas entrevistas do sábado sempre tem boa repercussão, né? Porque são pessoas importantes que vêm aqui ao estúdio da Rádio Bandeirantes para conversar com a gente, como o Gilson Daniel Machado, por exemplo, que faz um questionamento aqui, ele pergunta por que não foi tocado no assunto da Brasil Invest durante a entrevista. Ele certamente se precipitou, porque o assunto foi abordado pelo Zé Paulo. É que tem gente também que fica esperando, né? Eles veem que vai ter entrevista com alguém e tem algum tema polêmico. Por que vocês não esperou molhar o bico, né? Não estabeleceu nenhuma condição. Pergunta o que quiser, né? Não esperou molhar o bico, Gilson? Foi perguntado, sim. Zé Paulo fez a pergunta para ele. Exatamente. Bom, o nosso café desta manhã vai também para o pessoal todo da casa, da loja Machado de Assis, lá de Ferragens, ouvintes nossos, todos eles, balconistas, o João Dono, a Hermínia,
ouvem o Jornal da Bandeirante Gente e a gente agradece a preferência. Café para eles. Eu vou mandar um cafezinho pros músicos do Titãs, que fazem hoje um show bem legal aqui em São Paulo. Café pro Paulo Miklo, Sérgio Brito, Tony Belotto e Branco Melo. Hoje tem um show de comemoração dos 30 anos do lançamento do disco mais importante da banda, um dos mais importantes da música brasileira, Cabeça Dinossauro. O show vai ser realizado no Credit Card Hall, aqui na Marginal do Pinheiros, a partir das 10 horas da noite. Mais alguma coisa aí, Salomão? Por enquanto, basta. É isso. Por enquanto então, é isso. O café volta em nova edição na segunda-feira. Café magro e gostoso, só café com 0 cal. Jornal Gente. Vamos em frente, 9h27. Diga lá, Salomão. Olha, se eu tivesse que oferecer mais um café... Ah, sabia que você tinha esquecido, ofereceria ao doutor Cláudio Henrique da Óleo, da Moraes Pitombo Advogados. Eu ouvi o Milton Neves falar da Casa Zacarias, naquelas lembranças que ele faz de acontecimentos, né, de gente que se dedicou ao esporte, de grandes patrocínios, e ele falou da rede Zacarias de pneus. Eu falei, diabo, o Nicolau Tuma, acho que teve irmã, né, casada com o titular, enfim, deu parentesco. O Nicolau Tuma, de saudosa memória, grande radialista, político honesto, né, justo. Eu procurei saber, eu me socorri do assessor de imprensa que eu conhecia, do escritório de advocacia, e ele me deu umas informações que eu achava importante. De repente, o Roberto Zanin, né? Roberto Carlos Gomes Zanin, seu nome inteiro, e o Zanin Gentil me passou as informações que eu precisava, né, para complementar as dadas pelo Milton Neves. A Casa Zacarias de Pneus começou a passar por dificuldades agravadas pela imposição de exclusividade. Quer dizer, os fabricantes de pneus queriam só a sua marca, só o seu logotipo. A Zacarias passou a vender somente os pneus Michelin. Depois a empresa suspendeu, e foi abruptamente a suspensão, né, o seu fornecimento. O impasse acarretou a inviabilidade e a continuação dos negócios da rede Zacarias, que tinha perdido o seu impulsionador, ficando a viúva do titular, o Admar Zacarias, a conduzir esses negócios, né? A dona Ana Maria Tuma Zacarias. Bom, o que aconteceu então? Ela concordou, aconselhada, né, a cair nas mãos dessas empresas que adquirem nomeada, recuperando empresas. A Soalion, que são grandes recuperadoras de empresas em dificuldade, e a coisa piorou. Ela concordou com as promessas da empresa Triat, apresentada como eficiente recuperadora de firmas, né, também conhecidas, firmas importantes até, que estivessem passando por dificuldades. Em 2009, a Triat deixou de cumprir suas obrigações trabalhistas, até demitiu empregados da rede Zacarias, fechou lojas, o pessoal chegava e não encontrava ninguém. Imagine, para quem estava em dificuldades, o que houve, né? O que aconteceu. Foi aí, então, que apareceu o doutor Cláudio Henrique da Óleo, incumbido pela Moraes Pitombo Advogados, a cuidar com cuidado, com eficiência, né? Com prudência, mas com conhecimento dos negócios da rede Zacarias. E a Triat, então, desapareceu do cenário, né? E aí houve a necessidade, agora sim, de vender imóveis remanescentes da rede Zacarias, fazendo acordo com os credores, que foi proposto pelos advogados, redução do montante da dívida em 65%. A Assembleia dos Credores aprovou, né? E a coisa caminha para uma solução aceitável.
O novo patrono procedeu à mudança de atividade principal da Zacarias, de comércio varejista, né, para licenciamento de marcas e franquias, além de atividade de gestão imobiliária. Foram vendidos, portanto, os bens imóveis restantes através da marca famosa de Zacarias, né, a franquia. O grupo Zacarias se entendeu com a Serve Pneus para a cessão da marca. E agora, então, as vendas passarão a ser processadas pela internet, né? Com todas as garantias que pode oferecer o processo. E assim nós teremos, então, o pagamento do restante das obrigações trabalhistas, tudo que foi deixado pela empresa dita recuperadora Triate, né? E a gente deseja que a Rede Zacarias supere mesmo todas as dificuldades, né? Ela que esteve apoiando grandes acontecimentos esportivos ao longo da sua vida, ao longo da sua atividade. São 9h32. Esse final de semana marca a confirmação de algumas candidaturas à Prefeitura de São Paulo. Os partidos começam agora, já começaram desde o final de semana passado, e isso se torna mais intenso a partir de agora, a realizar as convenções para confirmar nomes de candidatos à Prefeitura da cidade de São Paulo. O PT já fez, já confirmou o nome de Fernando Haddad. Neste final de semana ocorrem as convenções do PSOL, que vai lançar Carlos Gianazzi à Prefeitura de São Paulo, que é deputado estadual, já foi vereador, e também do PDT, que vai confirmar o nome de Paulinho da Força como candidato à Prefeitura da capital. Ontem ocorreu um outro evento importante. Luiz Erundina, ex-prefeita da cidade, do PSB, foi lançada candidata a vice na chapa do PT. Ela vai ser vice de Fernando Haddad. Foi a primeira mulher eleita para administrar a capital entre 89 e 93. Naquela época ela era do PT, saiu do partido em 97. Apesar disso, deixou saudade no partido, deu para ver isso ontem no evento de lançamento da candidatura dela. Os petistas a exaltaram com mais satisfação, mais ênfase, mais alegria, mais contentamento do que se a gente fizesse a comparação com o próprio candidato Haddad. Segundo o presidente nacional do PT, Rui Falcão, novas formalizações de alianças vão ocorrer em breve. O PP de Paulo Maluf deverá ser um dos próximos a anunciar oficialmente a adesão a Haddad. A decisão foi tomada depois... deixar de lembrar do Zagallo, né? Vocês vão ter que me engolir. O inimigo público número 1 de todos esses partidos, né? Que não pararam de verberar o comportamento, de condenar Paulo Maluf, agora estão atrás dele para apoio, por causa de horário eleitoral, etc. E não pensem você que a coisa se restringe ao PT, não. Também o PSDB, né, sempre ficou aí acoroçoando esse tipo de apoio. Mas prossiga, Rafael. A decisão foi tomada depois da indicação de Oswaldo Garcia, engenheiro ligado ao PP, para uma secretaria vinculada ao Ministério das Cidades, que já é comandada pelo partido. Alheio às polêmicas sobre a aliança do PT com um antigo adversário como Maluf, Rui Falcão disse que não descarta apoio de ninguém. Para reforçar essa aliança, nós temos expectativa de que o PCdoB venha também se integrar a essa aliança, trazendo mais entusiasmo, e todos os partidos e setores que quiserem se associar ao projeto nacional, representado aqui na cidade pelo Fernando Haddad, serão bem-vindos. O PP do deputado federal Paulo Maluf também era sondado pelo PSDB para compor a chapa que vai lançar José Serra como candidato a prefeito de São Paulo. É possível encontrar de tudo. Tudo disputa eleitoral, exceto coerência. Né? A ex-prefeita Erundina foi questionada ontem. Mas a senhora vai fazer campanha com Paulo Maluf, vai estar presente com ele no mesmo palanque? Ela disse que essa é uma decisão que não cabe a ela. Ela não repetiu o ataque, só não apoiou entusiasticamente, mas não repetiu nenhum tipo de ataque. Né? O importante agora, na avaliação de líderes de partidos, é juntar tempo na televisão. Então, Paulo Maluf não significa levar ao palanque do candidato Fernando Haddad alguém que foi um prefeito, no mínimo, polêmico da cidade de São Paulo, que está envolvido em acusações de corrupção, está na lista de pessoas procuradas pela Interpol. Não é esse o significado, né, que se dá
ao ex-prefeito Maluf, mas se dá a ele o seguinte significado: 1 minuto e 47 segundos no propaganda de televisão. Como o PSDB também não dá significado ao PR do partido que ficou com o estigma da faxina feita pela presidente Dilma Rousseff no ano passado. Dá a ele o significado de mais um tempinho na televisão para José Serra. Então esses são os critérios. O critério é esse. Sabe o que significa para essa gente que combateu historicamente o ex-prefeito? Tantas vezes candidato, né? Candidato a presidente, a governador eleito e conduzido. E equivale a engolir sem água um comprimido do tamanho de um supositório. E é esse o motivo, não é, Salomão, de todos os problemas que vêm depois da eleição, né? Porque antes da eleição, os candidatos procuram aliança e ligam para todo mundo e pedem todo mundo e aceitam qualquer tipo de apoio, mas isso não é gratuito, né? Há uma vinculação. Eu te apoio agora e se você vencer a eleição, eu quero isso e aquele outro. E a partir daí é que se dão todos os problemas. Aí depois vem falar em faxina. Dá para fazer a faxina antes, né? Dá para nem sujar. Dá para não precisar de faxina. A gente não pode deixar de ressaltar a figura do Lula. Ele inventou mais um, né? Não inventou? Então já está formando a base de apoio sólida. E com o horário da televisão é possível. É a pretensão dele que ele repita o fenômeno Dilma na pessoa do Fernando Haddad. Pois é. Depois acontece uma série de problemas como esse que está atingindo a Prefeitura de São Paulo agora. Por exemplo, esse escândalo na aprovação de obras irregulares aqui em São Paulo. Um grande caso de corrupção que atinge a nossa cidade também. Que a gente estranha como pôde prevalecer por tanto tempo. Ora, Rafael, aqui na casa, vamos supor que você na redação com todos os companheiros, de repente aparece alguém ostentando uma riqueza que não condiz com o salário que a gente sabe mais ou menos o companheiro, claro, tá na mesma área, na mesma sala, no mesmo andar, quanto é que de repente ele aparece aí com 50 imóveis, 60, 70, 80, não escondendo de ninguém. Né? Então, como é que ninguém percebe? Alguém encarregado de manter essas pessoas nesses cargos. O que se deplora não é a descoberta, é de ela ter acontecido tardiamente. 7 anos, no mínimo, depois. Coisa absurda, né? E agora a gente já sabe que processos sorrateiros foram utilizados para, mesmo na eventualidade de explodir a bomba, né? De ter alguns imóveis preservados, utilizando outras figuras, interpostas pessoas que apareceram como compradores. Sabe-se lá, demorou muito, não há possibilidade de apurar tudo, para que a atuação deletéria de figuras na política e da administração em São Paulo e no Brasil possam continuar operando sem nenhum tipo de punição. A Prefeitura de São Paulo não sabe dizer se o Shopping Pátio Higienópolis passava por vistoria periódica depois de constatar irregularidades no local. O shopping é suspeito de pagar propina para obter autorização para ampliar o empreendimento sem alterar a área de estacionamento. Pela lei, os clientes deveriam ter 2.000 vagas à disposição, mas só existem 1.500. Para preencher o restante, foi feito um convênio com 2 estacionamentos próximos ao shopping. No entanto, essas áreas ficam a mais de 200 metros de distância, o que é proibido por lei. Além disso, o cliente que chega ao shopping e vê todos os subsolos lotados não é informado sobre a existência desses 2 estacionamentos perto dali. Questionado se a prefeitura tinha conhecimento da situação, o secretário de coordenação das subprefeituras, Ronaldo Camargo, foi evasivo. Obrigatoriamente, o segurança ou algum agente do próprio shopping tem que comunicar ao cliente que esse veículo estará fora do shopping. Esses 2 estacionamentos funcionavam dentro de um raio de 200 metros do shopping? Isso está sendo checado por quem de direito, legalmente, que é a Secretaria dos Transportes. E além de os usuários do shopping, dos consumidores, dos clientes não serem informados da existência desses 2 estacionamentos, nenhum funcionário desses 2 estabelecimentos conhecia a existência de um convênio com o shopping. Então, os consumidores do shopping não costumam frequentar esses 2 estacionamentos. Então, fica bem mais do que evidente que, na prática, esse convênio não funcionava.
né? Pode ter lá algum papel assinado, alguma coisa, mas na prática não funcionava aparentemente. O Shopping Pátio Higienópolis foi multado em R$1,5 milhão por não ter apresentado a documentação completa referente às vagas de garagem. O secretário Ronaldo Camargo explica que o centro de compras terá um prazo curto para regularizar a situação. Neste caso, há legalmente para o empreendedor 15 dias de prazo para complementar a documentação faltante. O Shopping Pátio Higienópolis diz que não foi notificado oficialmente pela prefeitura sobre essa irregularidade. O centro de compras é um dos vários imóveis investigados pelo Ministério Público por supostamente ter recebido alvará de forma indevida. Nesse esquema investigado e supostamente organizado pelo funcionário da prefeitura, Hussein Aref, suspeito de arrecadar propina em troca da concessão de documentos. E o escândalo se espraiou para a Câmara Municipal de São Paulo. A suspeita de que o vereador Aurélio Miguel, não é uma suspeita, é uma denúncia que surgiu, que está sendo investigada pelo Ministério Público, de que o nome dele também estaria envolvido no pagamento de propina para a realização de obras aqui em São Paulo, sem a documentação necessária, para que não fossem incluídas na CPI do IPTU, presidida por ele na Câmara Municipal, empresas e imóveis que não arrecadam e pagam o imposto devidamente. Tudo isso está sendo apurado pelo Ministério Público, mas já fica configurado um esquema importante de corrupção na cidade de São Paulo e num setor em que há muita reclamação. Porque o que é que todo mundo reclama aqui em São Paulo? Do crescimento inadvertido da cidade, sem o devido planejamento. Então você aumenta um shopping de maneira inadequada, não oferece infraestrutura de trânsito em volta, não oferece vaga de garagem para as pessoas estacionarem o carro. Isso gera o quê? Perda de qualidade de vida das pessoas, porque trava o trânsito na região, quem vai ao shopping não consegue encontrar vaga para estacionar. E pior, estabelece uma relação corrupta entre o setor privado e o setor público. Algo que vigora já há algum tempo aqui na cidade de São Paulo, aparentemente de acordo com as investigações, não é, Salomão? E sobre o Aurélio Miguel, eu espero evolver dos acontecimentos, não quero falar nada, porque quando houve voto contra o estádio do Corinthians, lá isenções, o Aurélio Miguel foi que apareceu na frente, né? Foi. Liderando esse movimento, eu critiquei aqui, brinquei até, falei, é São Paulino, vai esperar o voto de São Paulino para o Corinthians. Puxa, a assessoria mandou aqui uma bronca contra o Salomão por ter falado um homem irreprochável, de conduta reta. Agora aparece isso aí. Eu acho que esse problema é mais importante, vamos deixar de lado. Eu não vou me aproveitar nada nem para escarnecer, nem para dizer, tá vendo, era capaz de coisas piores, porque eu não sei, de repente ele pode se livrar desse tipo de acusação. Ele nega todas as acusações, evidentemente, sugeriu a abertura de uma outra CPI na Câmara Municipal e sugeriu que o nome dele seja submetido à investigação na Câmara. Certamente a polícia e o Ministério Público têm os elementos adequados para apontar culpa e eventualmente inocentar alguém que seja indevidamente acusado nessa história. E como, para falar desse episódio, nós tangenciamos a área do esporte, Rafael, o que você achou das declarações anunciadas como polêmicas, deletérias, destruidoras da imagem do Corinthians, do Luiz Paulo Rosenberg, vice-presidente do clube? Ele chamou o time de medíocre numa palestra para universitário. Eu não acho que ele cometeu pecado nenhum, viu? Não, porque todo mundo ressalta que o Corinthians não tem um craque, não tem, digamos assim, um Neymar. O Neymar, não é isso? Não falam? Todos falam. É um time homogêneo, todos são bons, aplicados, mas não tem nenhum astro. Não tem o cara, né? O cara. Isso todo mundo fala. Né? E a hora que ele disse isso, e falou medíocre, pronto. Aí eu preciso apelar para o Neto, o craque. O Neto me orgulha cada vez mais, viu? Porque ele está fazendo um supletivo, está fazendo um curso de madureza espetacular, viu? Eu acho que ele utilizou também essa expressão, medíocre, e alguém criticou, né? Não sei em que fato. O que fez o Neto? O Neto apareceu na televisão, no seu programa, e depois na nossa Rádio Bandeirantes, explicando
Por favor, consultem o Aurélio. Medíocre quer dizer médio, razoável, não quer dizer ruim, péssimo. Olhem o dicionário e vejam o que significa medíocre. Então, é um time, né, que tem virtudes e tem defeitos. Quer dizer, fica ali no meio dessas duas posições. Não é um time ruim, péssimo, porque às vezes o jeito de falar, você dá ênfase na palavra, seu medíocre, dá a impressão de que é um analfabeto que estão chamando. E o Neto está aprendendo, hein? O Neto viu aquela história do Lula, e eu que dizia menos, agora estou utilizando expressões latinas, né? O Neto vai indo muito bem. Eu acho que o Rosenberg podia ter aproveitado para ficar calado, Salomão, sinceramente. Embora eu entenda também que o termo significa um time mediano, né? É isso que eu acho. Melhor nem pior do que nenhum outro. Essa hora é uma hora delicadíssima da história do clube, né? O clube está a um passo, a um jogo, de chegar a um posto na história onde jamais esteve, que é uma final de Libertadores. Então, deixa rolar, né? O melhor é evitar se movimentar de maneira brusca agora. E o Rosenberg gosta de uma ou outra frase de efeito, de dar uma provocada em rivais. É melhor ficar quieto agora, né? Na dúvida, fecha a boca. Deveria ter feito, por exemplo, o ex-presidente do Corinthians, coordenador da seleção brasileira, André Sanches. Respondeu de maneira completamente inadequada a uma provocação, a uma outra manifestação inadequada ao presidente do Santos. O presidente do Santos, para quem não sabe, na quinta-feira, se eu não estiver enganado, depois da derrota, sugeriu que há um complô, um grande complô. Veja só, demoraram 100 anos para fazer esse complô, hein? 100 anos, né? 102, quase 102 agora, desde a fundação do Corinthians. A Libertadores é disputada há 52. Agora, o presidente do Santos enxerga um complô para fazer do Corinthians o campeão da Libertadores. Por quê? Diz ele o seguinte: o Mano era técnico do Corinthians, o Andrés era presidente do Corinthians. Eles ficam convocando o Neymar para a seleção, deixa o jogador cansado e não convoca ninguém do Corinthians. Ele estranhou. Por que não convocam para a seleção brasileira o Castan, o Paulinho, o Ralf, que são grandes jogadores do Corinthians que poderiam estar na seleção e não estão convocados e só convocam o Neymar? E aí, veio do próprio Santos um desmentido. O Muricy, perguntado sobre isso, técnico do Santos, disse: olha, não concordo com a afirmação do presidente, o que o Mano está fazendo é convocar a seleção olímpica. O Santos tem o Neymar, que tem idade olímpica. No Corinthians não tem idade olímpica nenhum jogador. Os nomes citados já passaram. Já passaram da idade olímpica. Então, por isso, o Mano não está convocando ninguém agora do Corinthians. Lembrem-se, o Mano convocou o Ralf antes da penúltima partida da decisão do Campeonato Brasileiro de 2010. Antes da data fatal, né? O Ralf chegou aqui baleado, foi jogar na Bahia contra o Vitória, no Barradão. O Corinthians empatou, o Fluminense passou o Corinthians e foi campeão brasileiro. Então, que complô é esse? E o técnico era o Mano Menezes. Ontem um corintiano ligou até para dizer, interessante, quando convoca, diz que está protegendo o Corinthians para vender no mercado internacional. Se convoca. Então. Quando não convoca, também é para proteger. Então precisa escolher um dos dois lados para argumentar. Mas aí, Salomão, tinha saído mal para o presidente do Santos, né? Desmentido pelo próprio técnico, e ficou evidente ali que ele deu uma declaração irritado pela derrota, estava incomodado por ter perdido em casa. Mas, olha, Rafael, não sabia dessa declaração do Muricy, viu? Ele desmentiu o presidente na manhã seguinte. Eu achei que o Sanches fez muito bem, porque você vai deixando, a coisa vai pegando. Não, mas aí vem, aí a coisa tinha resolvido lá. O próprio técnico já tinha dito que não, né? Talvez ele pudesse se poupar. Né? Você quer desprestígio maior pro presidente do que ser desmentido pelo próprio técnico, né? Tava tudo resolvido ali, tinha ficado mal o presidente do Santos e bola pra frente. Aí, vamos perguntar pro André Sanches, né? Que diz que a declaração... Que não é nenhum calminho. Não, muito pelo contrário, né? Que diz que a declaração do presidente do Santos é a declaração de um derrotado, de quem já está derrotado. E o Santos não está derrotado coisa nenhuma. Não, foi o que ele disse. Não é que ele disse que é derrotado. Ele disse, como é que admite, faz um tipo de arrazoado que leva a concluir que o Santos está numa entaladela e que foi derrotado. É isso que eu achei, né? Não foi uma declaração que ele inventou de dizer como está derrotado é um choro de quem perdeu a parada. Não, absolutamente.
Ele disse que, ao falar assim, o presidente do Santos é que se atribui a derrota. Ele disse o seguinte, ele deu uma declaração como se o Santos já estivesse derrotado. Como se o Santos já tivesse derrotado. Ele diz, se há um complô, o Andrés diz, se há um complô, o chefe do complô é o Luiz Álvaro, que já pediu a convocação do Arouca. Então, se ele pediu a convocação de um jogador, é porque ele é o chefe do complô. A coisa tava calma, entendeu? E aí chega o André Sanches e joga um pouquinho mais de gasolina numa fogueira que estava quase sendo apagada. E não serve nem para dar mais renda, que a lotação está esgotada, né? Não serve para nada, além de estimular o Santos, que é a última coisa que o Corinthians precisa. Porque cá entre nós, ninguém venceu e ninguém perdeu nesse confronto. É um resultado completamente normal. O Santos vira o Pacaembu, onde foi campeão da Libertadores ano passado. O Muricy sereno analisou isso, disse, nós já perdemos outras vezes aqui na Vila Belmiro, né? no estádio do Santos, e já ganhamos também no Pacaembu. Então. Mas aí ressaltou a atuação do time do Corinthians, analisou com uma serenidade extraordinária, disse que o primeiro tempo foi um domínio mesmo completo do Corinthians, falou da ascensão do Santos no segundo tempo, da melhora e da saída da expulsão do nosso Sheik, né? Uma coisa danosa para a segunda partida, não é? Ele não precisava, né? Não precisava ter feito aquilo. Então, vamos aguardar agora que os ânimos fiquem sempre assim, exaltados, mas não acirrados a ponto de provocar mais brigas, né? Chega. 9h53. Jornal Gente. 9h56, Ariane Rocha. 9h56, Rafael, mais um acidente nas ruas de São Paulo. A reportagem da Bandeirantes flagrou uma queda de moto na Avenida dos Bandeirantes, esquina com a Praça Caramanduba, que deixou uma vítima aparentemente grave. O acidente foi no sentido Congonhas, mas a via chegou a ficar interditada nos dois sentidos para o pouso do helicóptero Águia da Polícia Militar, que veio auxiliar no socorro ao ferido. Nesse momento, o trânsito já está liberado, aparentemente fluindo bem nesse trecho nos dois sentidos. Há pouco também circulei pela Marginal Pinheiros no sentido Castelo Branco e o fluxo vai bem por lá. Já na entrada da Marginal Tietê, problemas a partir do quilômetro 1,5. Trânsito muito ruim na saída da Castelo. O motorista enfrenta trânsito congestionado no sentido Dutra até a ponte Atílio Fontana. Rafael. Repórter Ariane Rocha falando então desse acidente na Avenida dos Bandeirantes, a situação já normalizada por lá. Eu lembro aos nossos ouvintes que hoje tem estreia na tela da Band, a partir das 2h15 da tarde, o De Olé, com a apresentação de Felipe Andreoli, do craque Denilson e também de Paloma Totti. Quem gosta de esporte, entretenimento e bom humor tem agora essa alternativa na tarde de sábado para assistir, portanto, esse novo programa da Band que estreia hoje às 2h15. Eu ouvi e li em jornal de nomeada, com o Estadão, a história do empresário da IOC, né? E depois ele começou, diante de um exame feito pelo laboratório especializado, né? Até foi oficial, de que ele pode ter tido a cabeça cortada ainda vivo. Mas a forma que foi apresentado é um verdadeiro absurdo. Porque a cabeça não é a cabeça daqueles frangos que aparecem quando diz que o Brasil é o maior exportador de frangos, né? Parece aquela fieira de frango correndo assim numa esteira, com aquele pescocinho pequeno, em fração de segundo, pum, pá, e cortam a cabeça. A moça estava com a faca, por mais afiada que fosse, né? Você cortando a jugular, o sangue jorra, e jorra para dentro também, como disse a conclusão do exame. Então, concluir que ele foi decapitado, assim, né, com aquela faca, né, e ainda vivo, como se ele estivesse sofrendo desde o primeiro instante até que a cabeça caiu. É que é um verdadeiro absurdo, uma ignorância que eu não posso aceitar esse tipo de manifestação. Se você passa um punhal, atinge a jugular, o sangue entra também, não sai. Não houve uma gota de sangue fora, foram encontrar o sangue dentro. E concluem que isso só ocorre quando é decapitada a vítima? Eu não sei. A conclusão é da perícia, né? Do perito que analisou o corpo. A perícia é um absurdo. Eu acho um verdadeiro absurdo isso. Eu não sou o sanguinete, não. Que bota em toda vez ele mete o bedelho e fala que está tudo errado. Então, só para
para dar o argumento aqui do médico legista Jorge Pereira de Oliveira, o repórter pergunta a ele se o sangue... É um negócio pesado, mas enfim, já que tocamos no assunto, se o sangue não pode Estamos longe do almoço, pode falar, Rafael. Se o sangue não pode ter escorrido do ferimento à bala. E ele Também, aí outra pergunta ele boa, disse que foi na cabeça. o sangramento pelo ferimento na região cefálica não tinha continuidade com as vias aéreas. E o sangue só poderia estar nas vias aéreas com a respiração da pessoa atingida. É a explicação dada pelo legista. Então, agora, você imagine uma faca na jugular, já está ali, já está na garganta. Pô. Enfim. Eu acho esquisito você vir a segurar que foi como se fosse a faca foi entrando, até a cabeça cair sozinha para poder entrar sangue no pulmão e tal. Um verdadeiro absurdo, né? Agora, se cortar o braço antes, a mão antes, isso aí é outra coisa. Salomão, você costuma encerrar o jornal com seus poemas, suas poesias, não é, Marcelo? Coisas muito mais leves. Estão reclamando que há 4 semanas eu não faço isso. E hoje... Mas o evolver dos acontecimentos, né, tira a gente a inspiração poética aí. Mas a semana que vem, se Deus quiser. Bom, na segunda, o Zé Paulo Jomir de volta com a gente a partir das 8 horas. A Silvânia Alves e o Marcelo Duarte já aqui pro Você é Curioso. Presente. Bom dia a vocês. Bom dia, Rafael. Bom dia, Salomão. Bom programa. A gente vai lá fora se recuperar agora desse papo todo aqui. E continuar a gente pretendia ajudá-lo a se recuperar. Tá? Valeu, Marcelo. Vou continuar na escuta do Você é Curioso, que segue na programação da Rádio Bandeirantes. Bom dia a todos, um ótimo final de semana e até segunda-feira às 8 de volta com o Jornal da Bandeirantes, gente. Bom dia.